Olá, queridos! Eu sou o professor Eduardo Amorim, do canal Chacals. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Grandes artistas. Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral foi uma importante artista plástica brasileira do movimento modernista. Nasceu em 1º de setembro de 1886, na Fazenda São Bernardo, em Capivari, interior do estado de São Paulo. Filha do fazendeiro José Stanelau do Amaral Filho e de Lídia Dias de Aguiar do Amaral, passou a infância nas fazendas herdadas de seu avô, conhecido como o Milionário. Estudou em São Paulo, no Colégio Sion, e depois em Barcelona, na Espanha, onde fez o seu primeiro quadro, Sagrado Coração de Jesus, em 1904. Quando voltou, casou-se com André Teixeira Pinto, com quem teve uma única filha, Dulce, e depois de alguns anos separaram-se. Iniciou seus estudos em arte, começando pela escultura com o artista sueco Zadig, passando depois a ter aulas de desenho e pintura com o artista brasileiro Pedro Alexandrino em 1918. Ainda em 1918, através das aulas de pintura, conheceu a pintora modernista Anita Malfatti. Em 1920, viaja a Paris e frequenta a Academia Julian, onde desenhava nus artísticos e modelos vivos intensamente. Também estudou na Academia Émile Renard. Apesar da sua influência pelas vanguardas artísticas, Tarsila somente aderiu às ideias modernistas ao voltar ao Brasil em 1922. Em 1922, a pintora modernista Anita Malfatti apresentou Tarsila a outros modernistas e assim se tornaram grandes amigos, artisticamente conhecido como o Grupo dos Cinco. São eles Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, Oswaldo de Andrade, Anita Malfatti e Menotti Del Picchia. Embora Tarsila do Amaral não tenha participado ativamente da Semana de Arte Moderna de 1922, ela tornou-se o grande nome das artes plásticas do modernismo nacional. A Semana de 1922 foi a primeira manifestação coletiva pública na história cultural brasileira a favor de um espírito novo e moderno em oposição aos princípios estéticos conservadores evidenciados no belo clássico. O modernismo brasileiro, além de apresentar marcas de movimentos das vanguardas europeias, como o cubismo e o surrealismo, também explorou a temática nacional em busca de relevar a identidade brasileira. Entre os anos de 1904 e 1923, as obras de Tarsila revelam seu processo de formação até a descoberta da arte moderna. A temática nacional ainda não é uma marca, mas, no final desse processo, é possível perceber a influência dos movimentos de vanguarda, como o expressionismo e o início da influência cubista a partir de uma visão nacionalista na pintura A Negra, de 1923. A Negra, de 1923, foi a primeira tela modernista de influência cubista pintada por Tarsila. A obra causou forte impacto na época, pois deu protagonismo a uma mulher de pele escura. A pintora brasileira se inspirou em um período em que havia escravatura no nosso país, onde as escravas serviam como amas de leite e babá das crianças. Ainda em 1923, ela e Oswaldo de Andrade foram viver em Paris, onde Tarsila do Amaral pôde se envolver ainda mais com a arte moderna, tendo a oportunidade de frequentar a Academia Lotte e conhecer e trocar experiências com dois grandes artistas cubistas, Pablo Picasso e o Fernand Léger.
Em 1924, em meio a uma viagem de redescoberta do Brasil com os modernistas brasileiros e com o poeta franco-suíço Blaise Sanders, Tarsila do Amaral iniciou uma fase artística pau-brasil, dotada de cores, temas tropicais e brasileiros, retratando a exuberância da fauna e da flora, as máquinas, trilhos, símbolos da modernidade urbana. Aprecie algumas pinturas da fase artística pau-brasil. A Caipirinha, de 1923. A Caipirinha é um autorretrato cubista pintado por Tarsila do Amaral em 1923 e cujo título faz referência à sua origem no interior paulista. Com cores fortes e traços bem geométricos, a obra traz a figura de uma mulher desenhada em uma paisagem rural. Em uma carta que enviou de Paris para sua família no Brasil, em abril de 1923, Tarsila do Amaral escreveu sobre a tela: "Na arte quero ser a caipirinha de São Bernardo, brincando com bonecas de mato, como no último quadro que estou pintando." A obra foi leiloada em 2020 por R$ 57,5 milhões, sendo um valor recorde pago por uma obra de arte em venda pública no Brasil. Carnaval de Madureira, de 1924, e a Feira 1, de 1924. Carnaval em Madureira é uma construção visual feita a partir de esboços e experiências vivenciadas pela artista, onde assimilava as tendências de arte moderna europeia, ao mesmo tempo que lhes dava as cores nacionais. Percebe-se em destaque ao centro da pintura a famosa Torre Eiffel de Paris, bem no meio do bairro carioca. A obra contempla, além de cores fortes como amarelo, verde, roxo, laranja, azul e vermelho, o uso das formas geométricas na composição, como círculos, retângulos, triângulos e quadrados. A feira é uma obra repleta de cores e formas que serve como mostruário visual das riquezas do Brasil. Frutas tropicais como bananas, mamões, mangas, abacaxis, carambolas, cajus, goiabas são expostas, assim como a vegetação abundante em a proximidade aos espaços comerciais e construções humanas. Morro da Favela, de 1924. Com o tema tropical e exaltação da flora, fauna e contrastes sociais, Morro da Favela, de 1924, é uma pintura desenvolvida a partir de uma crítica de política relacionada à ambientação crescente às margens das cidades, as favelas. A obra apresenta casas construídas em solos repletos de altos e baixos, assim como os morros, onde uma mistura de vegetação, animais selvagens e domésticos, como o cão que fareja, além de pessoas negras que, após um fim da escravidão, não tinham posses e condições de morar nos centros das cidades, e por isso acabaram criando as favelas. A Cuca, de 1924. A Cuca, de 1924, protagonista da tela, faz referência a uma lenda importante que fez parte da infância da pintora. A cuca era chamada quando as crianças não queriam dormir ou obedecer e era uma forma de incentivar os pequenos a se comportarem melhor. Ela é o personagem a meio do quadro, no meio do mato. São seres do mundo da fantasia que dividem a tela com animais típicos da fauna brasileira, como o sapo. Mais tarde, muito da imaginação desses animais foram utilizados nos contos de Monteiro Lobato. EFCB, de 1924, e O Porto, de 1924. O quadro de 1924 retrata a extração de ferro central do Brasil, EFCB, abordando temas e cores extremamente brasileiros. A obra foi feita especialmente para a participação da exposição conferência sobre o modernismo organizada pelo poeta Blaise Sanders. O Porto de 1924 é um bom exemplo de uma retomada do cubismo, pois entre as características principais de Tarsila está o uso das cores vivas, a influência do cubismo evidenciada nas formas geométricas e a abordagem de temas sociais, cotidianos e paisagens do Brasil.
A pintura possui um ar mais sereno e transmite uma alegria de maneira harmoniosa, com desenhos geométricos de barcos variados e com casinhas ao fundo. A Feira 2 de 1925 e Palmeiras de 1925. Da mesma forma que a Feira 1 de 1924, a Feira 2 de 1925 também é uma obra repleta de cores vibrantes e formas geométricas que simbolizam as riquezas naturais do Brasil. Percebe-se na pintura uma vasta variedade de frutas tropicais, a fauna, a flora e uma vegetação abundante que evidencia as áreas rurais, o comércio e construções humanas. Palmeiras de 1925 apresenta esboços rápidos de montanhas e reais que contrastam com a verticalidade extrema de Palmeiras contra o céu azul. Além de presença de palmeiras, ainda é possível visualizar montanhas, ferrovias, casarão de fazenda, que tornam a obra quase metafísica. Agare, de 1925, e O Pescador, de 1925. A gare de 1925 vem de uma palavra francesa gare, que significa estação de trem ou de metrô. A obra mostra uma situação mais caótica, onde a natureza perde espaço para a chegada do trem, o grande responsável pelo transporte de café da época. A pintura reúne círculos coloridos, trilhos, vagões, chaminés, postes, casas e árvores, que lembram um jogo de peças encaixadas. O Pescador de 1925 mostra um vilarejo às margens de um rio, com casas baixas e em meio à vegetação, e um homem que vive da pesca. Os tons claros e a predominância do verde mostram um país tropical caipira, sossegado e que vive em harmonia com a natureza. Vendedor de Frutas de 1925 e O Mamoeiro de 1925. Vendedor de Fruta de 1925 remete-nos para o mundo lírico do país tropical, abundante em frutos e paisagens amenas. Esse pequeno barco que está atravessando o oceano carrega muitos símbolos, como frutos da terra, que significa a abundância que temos nesse imenso país. O Mamoeiro de 1925 retrata a paisagem brasileira com intenso colorido. Esta obra mostra o início da ocupação dos morros das grandes cidades. Na pintura percebe-se a vida simples do dia a dia das pessoas, roupa no varal, vizinhas que se visitam, mãe com filhos. A simplificação e estilização das formas promovem certa relação com o cubismo, pois frutas e plantas tropicais são estilizadas geometricamente. Em 1928, Tarsila do Amaral pinta o Abaporu, cujo nome de origem indígena tupi-guarani significa homem que come gente, obra que originou o movimento antropofágico idealizada pelo escritor Oswaldo de Andrade. A antropofagia modernista brasileira propunha a digestão de influências estrangeiras, como no ritual canibal, para que a arte nacional ganhasse uma feição mais brasileira. Abaporu, 1928. Óleo sobre tela. Pintado e inspirado nas cores de maior destaque da bandeira nacional, o quadro faz referência à cultura do nosso país. Na tela vemos um único personagem com proporções completamente inesperadas e conectado com a terra. A cabeça pequena e os membros enormes, o braço e o pé, falam sobre a desvalorização do trabalho intelectual e a valorização do trabalho que envolve a força física. Na época em que Tarsila pintou o quadro, grande parte da mão de obra no Brasil era composta por trabalhadores braçais. O cacto faz referência à vegetação de regiões secas, como é o caso da nordestina, e o sol simboliza a dura rotina do trabalhador rural. Historiadores de arte leem a cabeça pequena do personagem como a ponta de um alfinete, como sendo a forma de Tarsila dizer que existia no país a falta de um pensamento crítico. O Abaporu é o quadro mais importante pintado por uma artista brasileira, reconhecido nacional e internacionalmente. É a tela brasileira mais valorizada no mercado mundial das artes, com valor estimado de mais de 60 milhões de dólares. Desde 1995, a obra pertence ao argentino Eduardo Constantini, que adquiriu por 2,5 milhões de dólares e está exposta no Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires, MALBA.
Aprecie outras pinturas da fase artística Antropofagia. A Lua, de 1928, e Urutu, de 1928. A Lua, de 1928, é considerado um marco da pintura antropofágica de Tarsila do Amaral. Já foi lida como uma referência ao mito indígena de Jaci, a deusa da Lua. A obra foi comprada pelo Museu de Arte Moderna de Nova York por aproximadamente 20 milhões de dólares, cerca de 74 milhões de reais. Urutu, de 1928, é uma serpente venenosa com 2 metros de comprimento encontrada em algumas regiões do Brasil. Esse seria o significado do nome atribuído à obra de Tarsila do Amaral, exposta pela primeira vez na Galeria Parcier, em Paris. Em 1929, Tarsila pinta a tela Antropofagia para elogiar a cultura nacional, ressaltando uma época que a nossa cultura brasileira era resultado da soma de várias culturas que teríamos absorvido para criar algo único nosso. Antropofagia, de 1929. Em Antropofagia, vemos 2 personagens desproporcionais com membros enormes e cabeças pequenas, como no quadro Abaporu. O Abaporu e Antropofagia são muito semelhantes, inclusive partilham um fundo parecido com uma vegetação tipicamente brasileira. Do lado direito, em meio aos cactos, vemos o Sol, que é representado com um formato de meia laranja. No ano em que pintou a Antropofagia, foi muito importante para a carreira de Tarsila, para o bem e para o mal. No ano de 1929, a pintora fez a sua primeira exposição individual no Brasil, inicialmente no Palace Hotel, no Rio de Janeiro, e depois em São Paulo. Nesse mesmo ano, a sua vida passou por grandes mudanças porque o pai de Tarsila, com a crise do café no Brasil, além da crise internacional, perdeu muito dinheiro e teve que hipotecar as fazendas que a família tinha. Pela primeira vez na vida, Tarsila precisou trabalhar para se sustentar. Ela chegou a ser contratada pela Pinacoteca do Estado de São Paulo, onde se tornou diretora, mas com o fim do governo Getúlio Prestes, perdeu o cargo. Religião Brasileira, de 1927, e A Boneca, de 1928. Religião Brasileira, de 1927, representa Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, e talvez a santa mais venerada do Brasil. Inspirada pela temática religiosa como artes e pinturas sacras, igrejas, altares e festas religiosas que conheceu em suas viagens, a artista produziu nesta obra a sua versão delicada do ícone católico, cercada de flores e corações amorosos. A Boneca, de 1928, apresenta cores vivas, bem brasileira, demonstrando a alegria de ser criança. A geometrização da forma do movimento cubista se faz presente. A boneca, elemento central da obra em primeiro plano, inclinada, equilibra-se em meio às linhas quebradas, onduladas, curvas, retas horizontais e verticais que compõem a poética da obra. A expressão artística das linhas, cores, volumes, texturas nos remete à infância vivida e os objetivos alcançados. A obra A Boneca expressa alegria e doçura. Cartão Postal, de 1929 e Sol Poente, de 1929. A composição Cartão Postal, de 1929, retrata a cidade do Rio de Janeiro, nosso mais belo cartão postal, cantado em verso e prosa em todo o mundo. O macaco presente na pintura, com um filhote nas costas, é um bicho antropofágico que simboliza a antropofagia do movimento do qual participava a pintora. Sol Poente, de 1929, é uma composição surrealista, onde a vegetação já se encontra totalmente revolucionada e o que já não se pode mais definir como cactos, plantas cilíndricas de ponta arredondada, verga para a direita como se fazem as árvores que crescem em local de vento. Sobre a obra, Tarsila comentou: falar com Deus era para mim esse quadro. Eu sentada do terreiro olhando esse tronco que tinha na fazenda, a cor do sol cobrindo tudo, e eu chorando, menina pedindo perdão por meus pecados. Em 1930, depois de se separar do escritor Oswaldo de Andrade, Tarsila do Amaral dá início à fase social, que foi o período em que a artista demonstrou sua preocupação com as questões sociais brasileiras. Esse interesse se deve à sua viagem à União Soviética em 1931. Ao voltar ao Brasil, a pintora participou de reuniões do Partido Comunista Brasileiro, PCdoB, e acabou sendo presa, o que durou um mês. As principais obras artísticas dessa fase são Operários, de 1933, e Segunda Classe, de 1933. Aprecie algumas pinturas da fase artística social.
Operários de 1933. Operários de 1933 mostra várias cabeças de operários da indústria representada ao fundo. Esse quadro mostra o lado humano do progresso, pois essas figuras feitas por Tarsila são imigrantes que vieram de países da Europa em busca de trabalho, porém, na face de cada um não está estampada a felicidade de uma cidade do progresso, pois sua situação atual é apenas de trabalho. Segunda classe, de 1933. Segunda classe de 1933, juntamente com a obra Operários, também de 1933, reportam a fase social da carreira artística de Tarsila, que passou a questionar um novo panorama econômico, político e social, de uma época onde problemas advindos da industrialização e do capitalismo trazem reflexos do desemprego e da injustiça social, pois geram riquezas, mas não para aqueles que trabalham, pois esses continuam pobres e desempregados, sem acesso aos bens e à educação. Aprecie outras importantes pinturas do legado artístico de Tarsila do Amaral. Nu, de 1900, e Autorretrato, de 1922. Mário de Andrade, de 1922, e Oswaldo de Andrade, de 1923. Autorretrato, de 1923, e Figura Azul, de 1923. Autorretrato, de 1924, e Coração de Jesus, de 1926. Aprecie dois painéis de Tarsila do Amaral. Procissão do Santíssimo, de 1954. O Batizado de Macunaíma, de 1956. Em 1965, Tarsila foi submetida a uma cirurgia na coluna. Entretanto, um erro médico deixou a paralítica permanecendo em cadeira de rodas até seus últimos dias. Em 17 de janeiro de 1973, aos 86 anos, Tarsila do Amaral faleceu no Hospital da Benfica Portuguesa, em São Paulo, devido a causas naturais. Foi enterrada no cemitério da Consolação, vestida de branco, conforme seu desejo. Conclui-se que Tarsila do Amaral foi um dos grandes nomes do modernismo brasileiro nas artes plásticas e é uma das pintoras brasileiras mais reconhecidas de todos os tempos. Foram catalogadas 2.132 obras ao longo de sua carreira. Além das pinturas, 5 esculturas, centenas de desenhos, ilustrações, gravuras e murais, e de inaugurar o movimento denominado antropofagia, o mais importante é que ela levou as artes brasileiras ao modernismo mundial e ajudou a desenvolver um estilo único genuinamente brasileiro. Chegamos ao fim de mais um aprendizado. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Não se esqueçam de se inscrever no canal Chacaus, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like e o seu comentário.